Tem coletivo no Palácio dos Bandeirantes, tá? O governo de São Paulo tá falando sobre os números da pandemia aqui no estado. Números muito positivos, Joel. A gente Que acabou de colocar beleza. aqui no destaque. A gente teve uma redução até outubro de mais de 90% das mortes por Covid em São Paulo. É resultado da vacinação, mas o trabalho continua. O governo quer vacinar crianças. Tem aí também uma expectativa em relação às máscaras, comentários sobre a volta das aulas. A Mayra de Jaimo está aqui com a gente para trazer um apanhado do que foi anunciado até agora nessa coletiva, né, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Djaimo. Oi, Ana, Joel, boa tarde para você e para todos. Bom, então vamos começar falando sobre essa queda que você comentou, Ana. Então, com o avanço da vacinação, as mortes caíram 93% desde abril de 2020. E a gente teve agora no mês de outubro, o mês com o menor índice de mortes também desde abril de 2020, que foi ali no começo da pandemia. A gente teve em abril de 2020 2.239 mortes e agora em outubro 2.192. Ainda é um número expressivo, mas demonstra aí uma queda mês a mês que a gente foi tendo aqui no estado de São Paulo. Além disso, o governo do estado também disse hoje que vai pedir para a Anvisa, vai enviar, inclusive hoje mesmo, um ofício para que libere a vacinação com a Pfizer para crianças de 5 a 12 anos. Segundo a Regiane de Paula, que é a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, a farmacêutica deve fazer o pedido de uso emergencial para essa faixa etária nos próximos dias. Então, eles estão enviando esse ofício para pedir uma urgência por parte da Anvisa. Ela diz que o estado está preparado para vacinar essa faixa etária, só falta a liberação. É uma pressão, né, que o governo de São Paulo está colocando na Anvisa para acelerar, mas a farmacêutica nem sequer fez o pedido ainda. Além dessa parte de saúde, a gente também tem aqui na coletiva hoje a presença do secretário de Educação, Rocieli Soares, com um assunto bem importante, que é o calendário do ano letivo de 2022 nas escolas estaduais de São Paulo, que vai começar no dia 2 de fevereiro e terminar em 23 de dezembro. Os dois recessos que tem ali no final do primeiro e terceiro bimestres vão permanecer, assim como as férias de janeiro e julho. Só que estão previstos 2 períodos de recuperação nas férias para os alunos que precisarem, que a estimativa é que sejam muitos. Então, vão ter esses períodos que vão ser detalhados posteriormente. Então, a coletiva ainda não terminou, a gente está esclarecendo as dúvidas aqui, mas nas perguntas, um ponto muito importante também que já apareceu foi a questão das máscaras. Hoje, o João Gabardo, que é o coordenador executivo do Comitê Científico, voltou a dizer que ainda não é o momento de tirar as máscaras aqui no estado de São Paulo, justamente porque agora no mês de novembro, a gente está num período já de transição, tirando o distanciamento social em escolas, por exemplo, aquele distanciamento de 1 metro, voltando com todo o público dos estádios, também voltando com festas, enfim, com eventos. E por isso ele acha que a gente precisa observar primeiro os efeitos dessa flexibilização para depois pensar em tirar as máscaras. Também já definiram alguns indicadores que vão definir ali, que vão mostrar o momento que a gente deve tirar as máscaras. Quais são esses indicadores? Circulação de vírus, circulação do vírus, o número de novos casos, também o número de internações, mortes e a cobertura vacinal. E ele já adiantou um percentual de um desses indicadores, que é a cobertura vacinal. Agora a gente tem 68,5% da população total, então não só os adultos, mas incluindo aí toda a população do estado, vacinada com as 2 doses, né, ou dose única. Quando a gente chegar em 75%, aí sim, pelo menos por esse indicador, já vai ser a hora de começar a retirada das máscaras. Então aí, ó, temos que aguardar esses estudos, né, esses números serem apresentados para saber o que vai acontecer em relação às máscaras, e os dados da saúde são excelentes, né, são resultado direto da vacinação que está avançando, mas ainda tem essa questão das crianças que precisa ser resolvida. Em relação às crianças, é interessante colocar o seguinte para vocês. Há necessidade sim de se vacinar as nossas crianças. Por quê? Primeiro porque a vacina é segura e já se mostrou dessa forma lá nos Estados Unidos, nos estudos que foram feitos. Tanto que a liberação já ocorreu por lá. E não haveria uma liberação em um país como os Estados Unidos se não tivesse toda a certeza necessária para você aplicar uma vacina em uma criança, né, entre 5 e 11 anos de idade. Agora, meu ouvinte, nós perdemos no Brasil algo em torno de 2.500 crianças. O número absoluto é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, esse número
ele supera todas as outras doenças que fazem parte do calendário vacinal. As crianças que tomam vacina contra sarampo, cachumba, essas vacinas todas que tomamos, elas estão protegidas dessas doenças, mas ao mesmo tempo, a Covid-19, ela matou mais crianças no Brasil do que todas essas outras doenças juntas. Veja só que importante a gente colocar esse assunto em debate aqui no nosso jornal. Então, se você vacina o seu filho aí, leva o seu filho para tomar vacina do sarampo, você deverá levar o seu filho para tomar vacina também contra a Covid-19, porque esse número tem mostrado para a gente que as crianças ficam mais arriscadas em relação à Covid-19 do que em relação a essas outras doenças que já fazem parte do calendário vacinal. Repito, reforço, quando colocamos em porcentagem, o número é muito baixo, né, de mortes de crianças na pandemia. Acho que em torno de 0,4%. É uma porcentagem muito reduzida. Mas o número absoluto é alto e mostra que devemos ter preocupação sim com isso. E que chegue o quanto antes essa liberação para nós, né? Para que você tenha a condição de decidir se leva ou não o seu filho. É lógico que nós vamos indicar sempre para que você leve, mas nós temos que respeitar você que pensa de forma contrária. É óbvio que os ajustes já foram feitos. E em relação à dose, é 1/3 da dose para adulto, né? O intervalo é praticamente o mesmo. Mas o mais interessante é ter condição de proteger também os nossos filhos, proteger também as nossas crianças. Repito, o número absoluto é alto. Então a gente tem que ter uma atenção especial, sim, também com as nossas crianças. A Mayra já foi? A Mayra foi, a gente devolveu ela para a coletiva. Né? A coletiva não acabou ainda, né? Ainda tem pessoal do Centro de Contingência, está falando, os integrantes foram chamados para essa coletiva também. E a gente vai colocar aqui um trecho dessa coletiva com a Regiane de Paula, que é a responsável, a coordenadora pela imunização aqui no estado de São Paulo. Vamos ouvir aqui o que ela falou, inclusive, sobre a vacinação das crianças. Boa tarde a todos e todas. O estado de São Paulo, no dia de hoje, já aplicou de doses, mais de 72 milhões de doses aplicadas. Estamos hoje com uma população acima de 18 anos de 100,30% de doses aplicadas nessa população, 87,94% com esquema vacinal completo da população acima de 18 anos e, o que é muito importante, da população em geral, 83,73% da população de 12 anos ou mais já tomaram a sua primeira dose, sendo que 68,50% dessa população está com o esquema vacinal completo. Somos, sem dúvida, o estado que mais vacina, o estado que tem trabalhado muito próximo aos 645 municípios. E o que nós precisamos lembrar, que é muito importante, é que quem não completou o seu esquema vacinal, volte à unidade básica de saúde e tome a sua vacina. Hoje nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que ainda não retornaram às unidades básicas de saúde. É muito importante, os estudos todos mostram que quem tem apenas uma dose de vacina corre o risco, inclusive, de hospitalização pela Covid. Os números são excelentes, nós não podemos perder essa oportunidade de tomar a segunda dose. Então, a minha solicitação fica a todos. Olhem a sua carteira vacinal, independente da vacina que você tomou, procure a unidade básica e faça, então, e complete o seu esquema vacinal. A segunda questão, em relação ao que o governador falou, nós hoje participamos logo cedo de uma reunião com o CONAS, onde todos os estados estavam presentes, e é uma unanimidade de todos os estados a necessidade de fazer a vacinação da população de 5 a 11 anos. A Anvisa deve receber nos próximos dias uma solicitação também da Pfizer para que ela possa aprovar essa vacina para essa população, da mesma forma que FDA e CDC já aprovaram nos Estados Unidos. Então, o Estado de São Paulo, uma vez mais, se antecipa, solicitando à Anvisa a urgência para que a gente possa ter essa aprovação. E o que eu gostaria de lembrar é que, entendo essa aprovação, o Estado de São Paulo tem total condição, com 645 municípios, para iniciar imediatamente
efetivamente a vacinação dessa população de 5 a 11 anos. Então, nós só aguardamos um parecer favorável da Anvisa para que a gente possa, então, iniciar também a vacinação desse público. E aí todos nós, sem dúvida nenhuma, teremos muito mais tranquilidade para um final de ano e um início de 2022 num novo tempo, numa forma diferente, para que a gente possa ter um pouco mais de sossego nos nossos corações, principalmente pais e mães, governador. Muito obrigada. Bom, essa é a Regiane de Paula, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também o secretário de Educação, Rosélio Soares, como a Mayra destacou, está nessa entrevista coletiva e ele apresentou o calendário, né, de aulas para o ano que vem. Hoje, inclusive, que a gente teve uma novidade em relação às aulas, né, Joel? A gente teve as escolas 100% cheias, sem necessidade de distanciamento e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso com a nossa reportagem também. Como é que foi essa adesão hoje de manhã? Exato, imagens boas de se ver. Agora, como a Regiane disse, essa necessidade de se vacinar as crianças, ela é presente e estamos aguardando o pedido da Pfizer, né? A própria Pfizer é quem deve pedir, solicitar a Anvisa. E isso deve acontecer o quanto antes, tenha certeza disso. Nós estamos vendo alguns países, principalmente do leste europeu, sofrerem com novos casos e mortes. Sabe por quê? Porque a campanha de vacinação não andou por lá. As pessoas não Eu tomaram vou dar um muita exemplo vacina, para né? você. Romênia, Bulgária, esses países a vacinação não chegou nem 30%. A porcentagem de pessoas vacinadas, protegidas, não chegou nem a isso. É óbvio que o vírus cresceria, como está crescendo por lá, que ele continua se multiplicando. Agora, há outros países, um exemplo, o Reino Unido, em que os casos estão dando uma crescida, mas as mortes não estão acompanhando, gente. Esse é o ponto, Joel. Porque a vacina, ela não impede que você não se contamine. Você pode se contaminar, mas ela não te deixa ir para o hospital. Ou a chance de você ir para o hospital, a chance de você morrer, diminui muito. Então é importante você ter isso na sua cabeça, que você tenha isso em mente. A vacina, ela não vai te proteger 100%. Você pode até pegar a doença, mas você tem uma chance muito maior de superar essa doença. Inclusive sair incólume lá na frente. Sair sem qualquer consequência. É óbvio que as exceções, elas acabam chamando atenção. Um exemplo disso é o Tarcísio Meira, porque ele é o Tarcísio Meira, um dos maiores atores e artistas da história do Brasil, que se vacinou e morreu. Infelizmente, o Tarcísio tinha uma idade muito avançada e os outros fatores acabaram contribuindo muito mais para que, infelizmente, ele falecesse do que a própria doença em si. Exatamente. Agora sim, Joel, esses outros países, como você falou, da Europa principalmente, começaram a fazer várias liberações, concessões nas regras de vigilância antes que a vacinação avançasse. E esse é um ponto que a gente tem que destacar também. O brasileiro está muito habituado a tomar vacina. A gente tem um sistema de saúde que é capacitado para fazer esse serviço de aplicação. Então, aqui chegando a vacina, a gente conseguiu fazer mais rápido. E a gente está num momento em que a população já tem um número bem considerável de pessoas vacinadas. No Brasil, a gente já chegou a 55%. Em São Paulo, a gente acabou de ouvir a Mayra falar que a gente está batendo em quase 70% da população totalmente vacinada. Então, o momento de fazer liberações, de afrouxar regras, de fato é agora. E isso está se confirmando. A gente vai agora, nesse fim de ano, pelo que a gente está sentindo, passar por um teste, né, Joel? Porque baladas liberadas, festas liberadas, Natal, Ano Novo, uma sequência de feriados, todo mundo viajando, saindo, indo para festa, indo para shopping. A gente vai sentir o efeito da vacina nas próximas semanas. E pode ser que isso aconteça. Ontem, inclusive, na segunda-feira, inclusive, a gente entrevistou o secretário estadual da Saúde, o Jean Gorenstein. E eu perguntei para ele se tinha a possibilidade de ter uma alta dos casos e como que o governo estava esperando isso. E ele falou que sim, que pode acontecer o que você acabou de falar. Mas que eles não acreditam, primeiro, que vai ter uma mudança significativa na curva, que os casos vão subir muito, mas que vai haver um controle, porque a vacina vai segurar. Nós não devemos ficar apenas criticando aqui as flexibilizações que estão acontecendo e que são necessárias. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que parar de usar máscara também. E esse ponto vai chegar. O importante é que esse dia chegue, mas logo depois de muita discussão, de muita análise de estudo. E é exatamente o que tem sido feito aqui no Brasil.
né? São Paulo hoje é destaque na campanha de vacinação, não simplesmente porque recebeu vacina, mas porque tem estrutura para isso. Tem estrutura para desenvolver uma campanha robusta, uma campanha séria. E o mesmo destaque nós temos que dar ao estado de Mato Grosso do Sul, que também está se destacando e na mesma proporção do estado de São Paulo. Olha só, nós estamos vivendo uma flexibilização, mas temos que ficar atentos ao vírus sempre. Ficar atentos, por exemplo, à campanha de vacinação para criança, que, como falamos, deve chegar. Sabe um outro ponto que nós temos que ficar bem ligados? Nós, eu digo, Brasil, os estados, as secretarias de saúde, a validade da vacina. Que a vacina, ela tem um prazo de validade. Nós sabemos que nas pessoas idosas, ela dura o quê? Aproximadamente 6 meses. Tanto que o reforço está acontecendo a partir da aplicação da segunda dose, né? Depois de 6 meses. Para os jovens, ela dura um pouco mais. Mas quanto mais? Quanto que é esse um pouco mais? Então nós temos que ficar bem espertos com isso, sabe? Quando que teremos que aplicar a terceira dose, como já estamos aplicando nos idosos? Quando que teremos que aplicar a terceira dose nos jovens? Ou a vacina de reforço? Aí será o pulo do gato, para a gente não cair nessa situação, por exemplo, que alguns países europeus já estão vivendo, mesmo vacinados. Os casos estão acontecendo, porém as pessoas estão protegidas, mas daqui para frente elas começarão a ficar desprotegidas. Então é importante a gente ficar de olho nisso também. Essa curva que está ocorrendo na Europa e que deverá ocorrer aqui, ela deverá se mostrar de uma forma diferente, porque nós temos toda a condição para agir com antecipação, para evitar os erros, que a gente não erre novamente. Mas o Brasil, ele tem que... nós temos que reconhecer mesmo que o Brasil conseguiu avançar. Conseguiu avançar por sorte, primeiro por a cepa Delta lá, que surgiu na Índia, ter chegado aqui no nosso território quando nós recentemente tínhamos tomado a segunda dose, ou seja, estávamos mais protegidos. Esse foi um ponto de sorte que jogou a nosso favor e também por eficiência. E principalmente pelo fato do brasileiro ter aberto os braços mesmo para a vacina. Porque não adianta ter vacina e você não aplicar, assim como está acontecendo na Romênia, na Bulgária. Lá tem a vacina, mas as pessoas estão resistentes a ela. Mais uma vez, eu respeito quem não toma vacina. Respeito do fundo do coração, porque você está no seu direito, tá? Você está no seu direito de não tomar vacina. Mas não respeito quem tenta influenciar negativamente outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer um exemplo claro para você. Imagine um maconheiro. O maconheiro fumando a maconha dele lá, sem encher o saco de ninguém no canto dele. Isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que esse maconheiro fica tentando influenciar outras pessoas, na minha opinião, esse cara se transforma em um canalha. Porque se ele quer ficar na dele, fumando dele lá, que fique. Mas sem tentar influenciar outras pessoas. A mesma coisa com a vacina. Se você não acredita nela, eu te respeito. Não toma, mas fica na sua. Não vai ficar enchendo o saco dos outros, não, para que esses outros não tomem a vacina. Vamos pro intervalo? 13h31, esse é o Bora Brasil. Você tá com a gente aqui sempre, na Rádio Bandeirantes.